Então, só um complemento aí no canal, justamente pensando sobre essa questão de repetição, né? Veja como não faz total sentido. Eles falam sobre a questão ali da pregação, então, e a questão dos descrentes, né? Mas essa não é o único fator que tem que ser avaliado no que se refere à repetição. Quando eu saio de uma atividade, porque acho que sim, haverá um sofrimento individual, tanto meu, ou mesmo sofrimento de alguma forma, não, às vezes não um sofrimento necessariamente, mas um escândalo coletivo generalizado a partir de determinadas informações que eu vou ter que ficar respondendo o tempo inteiro, tem que se avaliar duas coisas. Primeiro, não faria sentido a questão, por exemplo, de eu ficar repetindo a questão em culto evangélico. Porque, por exemplo, no caso do culto, não tem sentido. Outra pessoa que está falando, eu vou ficar interrompendo várias vezes em dias seguidos, né? Se o culto é uma vez por semana, então uma vez por semana eu vou ter que ficar interrompendo a pessoa para completar informações. Tipo, em culto não tem sentido isso. A dinâmica nem funcionaria. Então, até por falta de razoabilidade, não seria razoável se fazer isso. Eventualmente eu já fiz, não sei se tanto seguidamente, mas seria, se acontecesse sucessivamente, várias vezes, seria esquisitíssimo. No contexto de célula é um pouco diferente, porque num contexto de célula eu posso responder na hora. Tem eventualmente coisas que eu vou responder em outros dias, mas no contexto de célula eu tenho como eventualmente responder na hora aquilo que pelo menos eu consegui, a não ser questões que eventualmente sejam mais difíceis, talvez eu não consiga responder tão cedo assim. Mas é uma coisa que eu já tenho como responder na hora. Agora, em relação à pregação, não. Eu sempre vou ter que responder na semana seguinte. Se eu conseguir. Então, muitas coisas eu não iria conseguir responder na semana seguinte. Eu nunca teria como responder na hora, né? Porque não tem ali a velocidade o suficiente para isso. E por quê? Até mesmo por falta de oportunidade. Até porque seria a pregação de outra pessoa. É um contexto de culto. Como é que eu vou interromper outra pessoa? Eu não, mesmo em alguns momentos depois ali, mesmo depois da rápida pregação de outra pessoa, eu não tenho como, não tenho tantos meios assim para responder. Alguém poderia dizer, mas na oração, se eu não tiver a ideia na hora da oração, que é uma ideia ali, é um momento rápido, eu não vou ter oportunidade de responder. Então, na verdade, é isso. No contexto de culto é mais complicado. Isso pode ser que eu não fizesse a oração, então também tem essa. Pode ser que eu não tenha não é nem oportunidade, já teria quase zero oportunidade. Além disso, pode ser que eu não fizesse a oração, então zero oportunidade mesmo. E na oração talvez eu não tenha a ideia rápida o suficiente ali para poder responder. Numa célula depende. Uma célula ali pode não ser uma coisa tão instantânea, mas ainda no geral eu vou ter bastante tempo na célula para eventualmente tentar ali responder alguma coisa que muitas vezes no culto não tem nem como fazer isso. E eventualmente seria, mesmo no momento de oração, seria uma informação que eu não poderia falar em oração, porque não teria a ver com o conteúdo às vezes, então não tem como. A célula é uma coisa muito mais aberta para responsabilidade, não totalmente também. Já seria algo que daria um pouco mais de oportunidade e de probabilidade de resposta, ainda não 100%. No contexto de culto, também quase zero. No contexto da pregação da outra pessoa, também a chance não é muito grande, então... como eu vi que ia ficar respondendo muita coisa, então apenas para esse complemento aí. No caso de pregação entre crentes e descrentes, né? Então são três situações. Uma coisa é uma célula entre crentes, que no geral crentes, claro que eventualmente pode haver convidados descrentes. Eu mesmo já fui, quando descrente, a uma célula. E não cheguei a frequentar, mas fui, né? E... no contexto de célula, sim, há uma oportunidade de responsabilidade. Mas é na frente dos crentes. Sim, mas ali você tem como responder. Algumas coisas um pouco mais difíceis, talvez no primeiro momento você não vai responder, o que é normal. Num segundo momento, isso é uma questão de célula, mas a célula ainda oportuniza alguma coisa. No contexto de culto, as chances diminuem muito e não faria sentido responder sucessivamente. E no contexto da pregação do outro, de certa forma, a mesma coisa. Pode ser que eu não tenha ali a resposta de pronto também. Em pouquíssima oportunidade que eu vou ter de resposta, ou praticamente zero oportunidade de resposta. Se é que eu vou falar alguma coisa depois da pregação. Então, o que nem é certeza também. Então, o meu argumento da repetição se mantém. No caso, não é exatamente pela questão da fala para descrentes, mas a questão da pouca oportunidade de responsabilidade. Entendeu? Nesse sentido. Eu vou ter que esperar 7 ou mais dias para eventualmente
poder responder, e eu acho que isso vai ficar sim, causaria escândalo para as outras pessoas, mas de certa forma isso já estava mais ou menos claro antes, então, valeu, Deus é bom, apenas esse complemento aí, valeu.